Ah, glória a Deus, aleluia. Gente, abra sua Bíblia junto comigo no livro de Mateus. Vamos estar lendo aqui alguns trechos. E eu quero as crianças. Ah, tá. Não, que ficou meio bagunçado o culto aqui hoje, mas tudo bem. Já pode? Gente, as crianças acompanhar a Marisa, fazendo um favor, né? Que vai ter o momento delas também lá na tenda, nas salas. Amém, glórias a Deus. É isso aí. Vamos lá. Gente, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, capítulo de número 16. Estaremos lendo alguns versículos. 16 não, digo 17. Estaremos lendo alguns versículos. E eu quero, antes de mais nada, estar falando com vocês a respeito do que minha esposa trouxe aqui. Eu lembro quando eu estava no último ano da faculdade teológica, indo já separando ali as nossas igrejas que nós íamos trabalhar, estava dividindo tudo, né? Onde que nós íamos ficar 2, 3 anos ali dando assistência no período probatório. E foi um período onde que o meu pastor na época, o pastor Pascoal, o pastor Piragini, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, ele me adiantou algo assim, muito interessante. Ele falava desse jeito, falava: Dudu, no dia que você assumir uma igreja independente, se for igreja batista, se for igreja mais tradicional, uma igreja que eu tinha muito contato também com o pessoal da anglicana, se você for assumir um episcopado anglicano, ou se você for ir para uma rede mais pentecostal, e mais para essas linhas modernas, lembre-se de uma coisa: por mais que eles falam, por mais que eles cantem, por mais que eles instruam você a não falar sobre dízimo, tudo bem. Talvez a igreja ali, a organização, eles não tenham esse costume, mas nunca deixe de dizimar você. Por quê? Porque Deus vai te honrar. E é interessante, irmãos, que nós estamos vivenciando uma época, até já entrando um pouco aqui no tema de hoje, falando sobre igreja, nós estamos vivenciando uma época onde as nossas igrejas, elas estão muito buscando a vontade própria, o consumo próprio, né? Eu vou para a igreja como se fosse um fast food. Eu vou para a igreja para me alimentar, eu vou para a igreja no self-service. Ah, não. Hoje, olha, pastor, eu não quero que o senhor fale de pecado. Então, por favor, hoje eu não vou comer nada que venha falar de pecado. Ah, não, hoje eu quero falar, hoje eu quero graça. Ah, hoje eu quero chorar, hoje eu quero sentir Deus, eu quero me arrepiar. Então, hoje eu quero graça. Ah, então, pastor, olha, prega sobre graça, prega sobre coisa linda, prega sobre o céu, mas, por favor, arrependimento, pecado, inferno, acabou, não existe isso mais não. Então nós estamos vivenciando hoje uma sociedade que está muito seletiva no que eles querem, como que eles estão buscando a vida cristã. E quando você olha para o Antigo Testamento, nós olhamos um Deus que ele busca, um Deus que ele vai até Abraão, um Deus que vai até Israel, até Jacó, faz todo um trabalho para quê? Para trazer a sua graça, a sua mão, a sua presença no meio ali daquele povo, que tem a sua governança, que tem ali os seus cuidados. É interessante, meus irmãos, que olhando para a nossa escritura, olhando para a Bíblia, eu começo a entender que desde a queda do homem lá, até na reconstituição, quando Ezequiel traz ali, falando sobre o pastor de Israel, desde a nova modalidade de povo cristão,
eu começo a entender o quê? Eu começo a entender do cuidado que Deus tem para aqueles que faz conforme a sua ordenança. Então, meu irmão, eu vou deixar aqui, antes de começar a pregar, esse ponto para você. O Senhor ordenou? Vai e faça. Porque o reino de Deus, ele é abaixo de princípios e ordenança. E eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 17, verso de número 22. Eu quero estar lendo alguns versículos. Assentados como você está, eu quero que você venha junto comigo, que deixe aí a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos estar buscando bem esse texto, aprendendo um pouco melhor desse texto no tempo que nós temos hábil aqui para entendermos um pouco mais da palavra. Mateus capítulo 17, verso 22 diz assim: Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Amados irmãos, o que eu quero falar aqui é um texto pré do que nós estaremos pregando sobre igreja. É um texto onde que o povo estava pronto com Jesus, caminhando com Jesus, andando com Jesus, mas só que Jesus, ele depois de passar um certo período, ele chega e fala: gente, eu vou morrer. Gente, aquilo que está escrito lá em Isaías, aquilo que está no rolo de Isaías, vai acontecer. Mas que para isso aconteça, eu preciso entender o que vocês estão levando, o que vocês estão buscando como igreja, o que vocês estão buscando como pessoas, como princípios. E hoje eu quero estar falando num tema proposto do mês, que é reunindo como igreja. Nós estamos enxergando aqui que Jesus, ele chama o povo e diz: olha, eu vou morrer. Mas antes de dizer que ele ia morrer, ele deixou um legado. Ele fez uma preparação. Ele fez a preparação que nós chamamos de igreja. É o que nós temos hoje. E essa preparação nos faz o quê? Nos dá essa reunião dos santos, onde aqueles que buscam em espírito e verdade, aqueles que adoram, aqueles que estão presentes, caminham com Cristo, esses sim estão prontos para herdar a coroa da vida. Então, amados irmãos, nesta noite eu quero chamar a sua atenção que você tem que estar dia após dia buscando a presença de Deus. Você tem que estar dia após dia caminhando conforme a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, agora indo para o nosso texto, indo para o que eu quero estar falando realmente com vocês, está lá no livro de Mateus, capítulo 16, verso de número 13, diz assim, só virar um pouquinho a folha aí que você já vai entender o paralelo que eu quero fazer entre esses dois textos. Diz assim: E chegando Jesus, partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns falam que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e a outros profetas. Disse-lhe: E vós, quem dizes que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo-lhe, lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não fostes você que revelaste da sua própria carne, mas meu Pai que estás no céu. E também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares
na terra será ligados no céu, e tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amados irmãos, na primeira leitura que nós fizemos, Jesus acabou de falar: gente, eu vou morrer e eu já está consumado a tarefa na qual eu vim fazer. Mas só que anteriormente, algum tempo antes, alguns dias antes, teve essa linda confissão de Pedro, onde que Pedro chega, onde que Jesus pergunta: quem sou eu? Quem que vocês falam que sou eu? Aí Pedro levanta e fala: não, tu és Cristo, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus, ele olha para Pedro e fala: olha, Pedro, não foi você que falou da sua própria boca, porque essas coisas que você está falando aí não é a sua boca, não é uma boca humana que fala, mas sim isto foi revelado pelo meu Pai através de você. Amados irmãos, o que eu quero estar falando é sobre o privilégio de você ser igreja. O privilégio de você estar hoje dentro de uma igreja, pertencer a uma igreja e fazer-se presente a esta igreja. Eu olhando para esse texto, eu começo a entender que as pessoas estão cada vez mais buscando uma igreja para si próprio, mas correndo fora, correndo sozinho. E no primeiro ponto que eu quero falar com você está no verso 13, que diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogaram os seus discípulos. Amados irmãos, quando eu olho para Jesus interrogando os seus discípulos, eu começo a entender que havia um grupo de pessoas ao lado de Jesus. Eu começo a entender que havia não somente 1, 2, 3, mas diz a palavra que havia multidões e os seus discípulos, 12 homens, que ali ele escutava, que ali conversava, que ali eles caminhavam junto. E esses homens, cada um deles tinha o seu temperamento, tinha a sua natureza, cada um deles tinha a sua forma de expressar. Por quê? Porque era um grupo diversificado. Interessante que Jesus, ele trabalha com pessoas. E as pessoas não são iguais, as pessoas são diversificadas. E olhando aqui para o texto de Jesus, eu começo a entender que dentre os 12 havia um cobrador de imposto, que era Mateus, e também havia um zelote, chamado Simão. Mateus, ele vivia em cima daquilo que Roma falava. Ele era o braço de Roma dentro ali daquele contexto de cidade, dentro daquela região, porque ele era um cobrador de imposto. Mas em contrapartida, estava também um zelote, que era Simão. Zelote era aquele homem que não aceitava de maneira alguma como a Roma estava trabalhando, estava subjugando Israel. Ele não aceitava. Ele queria que 100% fosse a grandeza de Deus, a soberania de Deus, que o reino de Deus fosse manifestado de uma maneira política. Então, olha só, duas pessoas totalmente diferentes, segmentos diferentes na sociedade, pensamentos diferentes, estavam ali dentro do grupo de Jesus. Amados, vamos olhar para nós. Quantas pessoas temos dentro da nossa igreja? Quantas pessoas estamos todos os dias juntos, cantando, louvando, buscando o nome do Senhor? Quantos estilos de pessoas que há dentro da nossa igreja sentado ao nosso lado? Talvez o irmão que está ao seu lado, ele é um irmão mais explosivo. Talvez a irmã que está ao seu lado, ela é uma irmã que mais calma, mais serena. Mas mesmo assim, todos fazem parte da igreja do Senhor. Todos estão debaixo
da chancela, do cuidado do Senhor. Independente, meu irmão, se você tem problemas ou não tem problemas. Independente se você é um pouquinho mais espinhoso ou um pouquinho menos espinhoso em relação aos relacionamentos. Mas a verdade é que o Espírito Santo de Deus, quando ajunta o povo dele, ele faz com que nós louvemos e bendizemos ao Senhor em uma só unidade. Então, esta noite, meu irmão, independente de como você chegou aqui, de como que você está, de como que você relaciona, independente de como você é, o que conta é o seguinte, que nós somos um. A igreja é um corpo só. A igreja é olhada por Deus, cuidada por Deus e dirigida por Deus. Independente da nossa vida social, independente da nossa vida comunitária, independente da nossa vida pessoal. O que Deus tem para nós é unidade de Deus, unidade com homens, unidade com Deus, unidade com homens. Então, meu irmão, começa a aprender a se relacionar com pessoas. Começa a aprender a andar mais junto com pessoas. Ah, irmão Eduardo, nós tem aquela irmã ali da igreja lá que eu não chego perto nem, né? Parece que ela come marimbondo. Toda vez que ela abre a boca, ela joga o ferrão. Meu irmão, glória a Deus por isso. É através do ferrão desse daí que você vai aprender a lidar com pessoas, a lidar com vidas, a buscar antídotos naturais, onde que você vai entender o porquê que aquela pessoa está daquele jeito, quais são as dores, quais são os problemas, e ali você vai entender, então eu posso sim orar por você, eu posso sim caminhar com você, e nós vamos vencer essa dificuldade, e esses ferrões sairão da sua boca, no nome de Jesus. Isto é igreja, irmão, é unidade. E é isso que eu consigo entender quando aqui no verso de número 13, quando diz, e chegando Jesus, ele pergunta, ele interroga os seus discípulos, ele busca essa unidade, ele pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? E o segundo ponto, eu começo a entender da autoridade que a igreja tem, que é repreensão dos poderes malignos. Ser igreja, meu irmão, é você ter o privilégio em ter autoridade para que o mal saia da sua vida e nem chegue até você. Ser igreja é a felicidade de poder, no momento mais adverso da sua vida, é olhar e entender que Deus é por você, que o Espírito de Deus é em você e te capacita. Assim estamos no verso de número 18, diz assim, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou das profundezas, não prevalecerão contra ela. Amados irmãos, demônio existe. Infelizmente, hoje eu vou ser obrigado a falar uma coisa séria com vocês. Capeta existe. Não é brincadeira não, capeta existe. Eles têm a incorporação demoníaca, sim, tem. Mas só que tem uma coisa, meu irmão. Quando você é igreja, quando você é sustentado por Deus, as portas do inferno, elas têm que ser quebradas. As forças do mal, ela tem que ser destruída. Porque por mais que você acha, por mais que você pensa que tudo vai mal, que tudo está errado, que tudo vai contra a grandeza de Deus, mas eu te digo que quando você faz parte da igreja do Senhor, quando você pertence à igreja do Senhor, a autoridade de Deus está em você para vencer essas pestes malignas, para vencer esses frutos malignos e fazer de você um adorador. Irmãos, nós estamos passando, essa semana eu estava conversando com um amigo meu da CEPAL, eles trabalham, uma missão, que trabalham com lideranças de igreja, e nós estamos enfrentando dentro das nossas igrejas
potestades e mais potestades que têm tirado o brilho da nossa igreja. Quanta igreja que você ouvia, que você tinha contato, que elas deixaram de ser notórias na sociedade. Vamos um pouquinho mais atrás, olhando para a Escócia, olhando para a Europa, quantas igrejas fechadas, quantas igrejas que se tornaram cafeterias, se tornaram padarias, se tornaram lojas, perderam assim a sua grandeza de igreja. Parece-me que a igreja perdeu a sua centralidade de ser igreja. E quando eu olho para as Escrituras Sagradas, quando eu vejo aqui nesse texto, eu começo a entender que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas espera lá, o que tem acontecido para que a igreja do Senhor, para com que a igreja como um todo, não estou falando só da nossa denominação, que é parte da igreja, mas estou falando a igreja de Cristo, ela tem tropeçada em alguns buracos, algumas pedras, e tem feito a ter a sua queda. Eu começo a entender que cada dia mais, o apóstolo Paulo diz que o espírito da apostasia, o espírito que quer deixar você dormente, ele não quer que você vá em frente e não quer também que você saia da igreja, não. Ele quer deixar você dormente. Ele quer deixar você conformado com este mundo. Ele quer deixar você conformado com este século. Há uma palavra muito falada no meio dos pastores, que hoje tem um jargão chamado nada a ver. Quantas vezes que você está fazendo alguma coisa, o Espírito Santo fala assim, não, faz isso não. Aí você fala, mas nada a ver. Não, mas olha, isso aí, não mente não, olha, não vai por aí não, que vai dar errado. Não, nada a ver. Né? Não, o pastor Jefferson está longe, está em São Paulo lá, né? Ele não fica nem sabendo dessa mentirinha que eu vou fazer aqui. O nosso pastor Silvio, não, nada a ver, para, ele não está nem aqui para saber se vai ser ou se não vai ser nosso pastor presidente, não, para. Mas agora nós estamos entendendo que isso está trazendo a frieza espiritual. Isso tem feito com que esses nada a ver, tem feito com que o maligno, o mundanismo, o materialismo tem reinado dentro da nossa igreja e apagado o ministério da palavra, apagado o ministério do crescimento. Quantas pessoas, antes quando nós fazíamos batismo, tinha em torno aí de 40 pessoas a cada trimestre, 60 pessoas. Hoje as pessoas estão sendo tão levadas que, não precisa nem ir para a igreja mais, para que me batizar? Não, hoje não tem nada a ver, o que é isso, pastor? Não, para quê? Para que tomar um banho numa piscina aí, só para dizer que eu pertenço a uma igreja? Nada a ver, não tem necessidade disso não. E com isso, meus irmãos, a frieza, a incredulidade tem crescido cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos sendo totalmente... o diabo totalmente lançando seus dardos, suas flechas para destruir a igreja. Irmãos, sabe como que você destrói uma família? É quando um começa a não mais se importar com o outro. Eu moro na mesma casa, nós compartilhamos do mesmo alimento, mas eu não tenho mais afinidade, eu não tenho mais, não troco mais conversa com a minha esposa, eu não procuro saber como ela está, não procuro saber como foi o dia dela, e muito menos ela procura saber como é o meu. E com isso vai se esfriando, vai juntando umas brigas ali, outras brigas acolá, e com isso o amor vai se esfriar, e nós estamos divorciados
dentro da mesma casa. E muitas vezes o diabo tem feito isso dentro das nossas igrejas. Nós estamos na igreja, mas nós estamos divorciados de Deus. Pastor, estamos divorciados de Deus. Por quê? Porque o nada a ver ficou tão forte na nossa vida. A leitura da palavra. Para que ler a Bíblia hoje? Nada a ver. Acho que Deus vai cobrar a minha vida. O quê? Escutar louvor? Para! Já foi, esse louvor é antigo. Não, nada a ver. Vamos escutar um negócio melhor aí. E ali começa. Esfriamento, esfriamento, esfriamento. E é onde você começa a entender que oração já não tem mais sentido, onde você já começa a querer dizer que o jejum já não tem mais sentido, a palavra já não tem mais sentido, e você está dentro da igreja, sem ler a Bíblia, sem jejuar, sem estar junto com os irmãos, mas você está na igreja. Eu tenho uma carteirinha. Eu estou aqui, pastor, olha para mim. Eu estou aqui todos os domingos. Eu estou aqui ajudando a igreja. Eu estou aqui fazendo nativismo. Mas eu não sou mais nada. Eu estou divorciado de Deus. Separado de Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos lembra lá em Coríntios dizendo, porque, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque a nossa arma, a nossa milícia, não são carnais, e sim poderosa em Deus para destruir as fortalezas do mal. Meu irmão, quando você quer tomar uma atitude, quando você toma uma postura e fala, não, esse negócio não vai vir na minha vida, essa frieza espiritual eu não quero para mim, essa mornidão espiritual eu não quero para mim, eu quero me relacionar, eu quero buscar, então daí não tem vontade de orar, você vai lá e ora, não tem vontade de ler a Bíblia, você vai lá ler um salmo, não tem vontade de cantar por ter muitas afrontas, aflições, você vai lá e canta, e quando você começar a entender que essa batalha, esta guerra, ela é vencida com a força do Espírito Santo de Deus, aí você vai entender, aí você vai ver que Deus vai começar a queimar na sua vida de uma maneira tão forte, tão notória, que por onde você passar, as suas marcas ficarão, as suas pegadas ficarão. Por quê? Porque o fogo do Altíssimo te envolverá a tal ponto que a glória de Deus permanecerá para sempre na sua vida, porque você busca Deus incessantemente, porque você se compromete incessantemente e você não está divorciado de Deus, mas sim você está junto de Deus, glorificando, bendizendo, adorando e dando o máximo de si. Por quê? Porque você tem amor a Deus. Amados irmãos, o privilégio em ser igreja, eu começo a entender aqui no texto, no verso de número 19. Busca aí comigo. Eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que de você desligares na terra será desligado nos céus. Aqui eu começo a entender que Paulo falando a Filipenses, a igreja de Filipe, no capítulo de número 3, verso 20, ele diz assim: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará nosso corpo humilhado, transformando-no semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo do que existe debaixo da terra em pleno domínio aos seus pés. Amados irmãos, eu começo a entender que quando você está diante de Deus, quando você pertence a uma igreja, você começa a virar um cidadão do céu. Você começa a entender que o reino dos céus já não é algo mais longe, não está mais longe de você, mas sim ele já está dentro de você. Ele já vem junto com você. E onde que o povo cada vez mais vão até Cristo, porque alguns vão porque eles querem
querem A, B, C, de coisas, mas eu digo para você, aqueles que estão realmente fincados na rocha, aqueles que são realmente cidadãos dos céus, eles vão até Cristo, eles vão a Deus, eles vão, por quê? Porque eles já têm o conhecimento que eles não moram mais aqui, eles estão aqui simplesmente de passagem, porque o lugar deles é na mansão celestial, é junto com o Pai, junto com Deus Altíssimo, que está assentado à destra de Deus Pai. Amados, o que vem a ser a nossa vida? O que vem a ser a igreja? Irmãos, igreja não é só um grupo de pessoas que foi chamado para um propósito, não. Igreja é algo sublime. É a parte de Deus aqui na terra. Hoje você vai sair daqui nesta noite entendendo que você faz parte do céu aqui na terra. Quando Deus chama o povo para o deserto, quando Ele separa o povo e manda ao deserto, simplesmente Ele estava falando, gente, eu quero que vocês me busquem. Eu quero ter momentos de intimidade com vocês. Eu quero ter momentos que nós caminhamos junto, de converter os seus caminhos, de forjar vocês conforme eu quero que vocês sejam. E nessa noite, irmãos, eu chamo a sua atenção justamente para isso. Vamos ser forjados pelo Espírito. Vamos como igreja pertencentes. Vamos como igreja buscar cada dia mais a presença do Espírito Santo de Deus. Se você não ora, comece a orar. Se você nunca jejuou na vida, chegue para alguns líderes aqui e fale, olha, como que é o jejum, como que funciona? Eu posso tomar água, não posso? Eu tenho que fazer 100%, não tenho? Tira algumas dúvidas. Comece a jejuar. Ah, mas eu não sou muito fã de ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia, comece a se alimentar pela palavra. Hoje nós estamos vivenciando um tempo, irmãos, de muita heresia, de muitas coisas erradas que são pregadas. Por quê? Porque o povo não busca mais a palavra. E às vezes nós estamos ali comendo tudo aquilo e achando que é lindo, achando que é gostoso, achando que é maravilhoso. Mas quando você pega a Bíblia, quando você confronta na palavra, está indo totalmente contra a vontade de Deus, totalmente contra aquilo que Deus nos instrui. Não, Eduardo, mas é uma meia-verdade. Meia-verdade é mentira. Mentira e meia-verdade é a mesma coisa. Então, pera lá, não vai nas meias-verdades. Temos hoje muitas meias-verdades, mas, infelizmente, por falta de maturidade espiritual, por falta de leitura da palavra, por falta de estarmos dentro da igreja, mas buscando a Deus incessantemente, essas meias-verdades têm frutificado no meio do povo de Deus. E infelizmente, irmãos, é o que nós estamos vivenciando. Olha só para essas cadeiras. Meias verdades. Tem arrebatado o povo de dentro das igrejas. Ah, eu não preciso de ir para a igreja para ser crente. Tá bom? Verdade. Você não precisa de estar aqui para ser crente. Exatamente. Mas é uma meia verdade, não é uma verdade inteira. Ah, eu não preciso ser dizimista para ser crente? Opa, pera lá. Aí já é errado. Então, irmãos, as pedras, os buracos grandes não nos derrubam, mas as pedras pequenas é que faz tropeçarmos, a ponto de perdermos a nossa salvação e perdermos a nossa comunhão com Deus. Nessa noite, quero estar chamando aqui o grupo de louvor. Quero estar concluindo e dizendo o privilégio de ser igreja, o prazer de sermos igreja. Primeiro, todos somos um só corpo em Cristo.
Estamos juntos com Cristo. Segundo, autoridade para repreender as forças demoníacas. E terceiro, nós somos cidadãos dos céus. Mas isso só é válido se a tua vida estiver pautada nas Escrituras e no crescimento dia após dia da vontade de Deus. Fique em pé, igreja. Sei que hoje foi uma palavra um pouco diferenciada das quais tenho ministrado. Até ontem eu estava lendo, estava estudando, varando um pouco a madrugada, orando. Falei, Deus, me dê graça, me dê sabedoria para falar isso à tua igreja, sem chocar. Mas, infelizmente, irmãos, é necessário ser dito, porque é o que nós estamos vivenciando hoje. Só estou trazendo para vocês, para nós crescermos um pouco mais. Maravilhoso é estar em tua presença. Curva a sua cabeça agora, coloca a mão no seu coração. Maravilhoso é poder te adorar. E eu sei que esta noite Deus vai fazer casamento. Deus vai trazer novamente aquele elo. Aleluias, aleluias. Senhor Deus. Oh, meu Pai. Oh, xaralamanegahai, xaralabahas. Você, meu irmão, que está sentindo tão distante de Deus, mesmo dentro da igreja, começa a pedir perdão agora, começa a falar com Deus, começa a se colocar, a se projetar para Deus, dizendo, Deus, eu vou ser melhor. Deus, eu quero ser pertencente à sua igreja. Eu quero caminhar pelo único e vivo caminho. Oh, Rimenelabahais. Aleluias, aleluias. Bem suave, bem suave. Maravilhoso é estar em tua presença. Fala para Deus como que é maravilhoso adorar Ele. Fala para Deus como é maravilhoso estar junto dEle e vocês serem um só, e que o reino dEle comece a habitar na sua vida, que você comece a ver as coisas acontecer, que você comece a caminhar e entender que o céu, meu irmão, não está lá, mas o céu já é agora, porque você faz parte, você está dentro da igreja do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero que o Senhor agora, meu Pai, comece a sondar cada coração, cada vida aqui. Senhor Deus, eu sei, meu Pai, que o Senhor abriu os céus esta noite. Mas, ó Pai querido, aqui nós estamos entendendo, meu Deus, que tem muitas pessoas, muitas vidas, ó Pai, que um dia já choraram na Tua casa, que um dia já buscaram a Tua presença. Pessoas, ó meu Pai, que um dia já chegaram até a Ti e disseram que o Senhor era o bem maior da vida delas, mas conforme o tempo, conforme os solavancos da vida, conforme, Senhor Deus, as dificuldades que eles vêm passando, os problemas, os montes, ó Pai, os levantes do inimigo, vêm em frente, ó Pai, enfrentando eles, a fé tem ficado debilitada, as suas forças têm ficado debilitado, mas Pai, nesta noite como igreja, nós somos um corpo só, meu Pai, e estamos aqui, Senhor Deus, para que o Senhor venha e fortaleça este povo, fortaleça, dê vida novamente, dê entusiasmo, dê um mover sobrenatural, porque aquele que não orava vai começar a orar,
aquele que não lia a tua palavra vai começar a ler, aquele que parou de profetizar vai voltar a profetizar, porque o Senhor é um Deus que movimenta, porque o teu céu está aqui, porque o céu está aqui. Então, meu Pai, começa a trabalhar, começa a tirar cinzas, começa, Senhor Deus, a fazer um mexido espiritual, um reboliço espiritual, e a queimar cada vida, cada coração, e que no nome de Jesus, que toda potestade, que todo amarrar do diabo, do demônio, que tem levantado contra essas vidas, que tem afugentado, seja quebrado, dissipado pelo fogo e pelo sangue e pelo nome de Jesus. Aleluia! Oh, meu Pai, Senhor Deus, quebra essas cadeias, meu Pai, e traga-os novamente para a sua maravilhosa luz. Traga-os novamente, meu Pai, a um encontro de relacionamento íntimo contigo, porque é isto que o Senhor quer de nós. Quando o Senhor, Pai, chamou o povo para o deserto, era justamente porque o Senhor quer intimidade, e muitos aqui, Pai, estão passando pelo deserto, muitos aqui estão passando pelas lutas, pelas afrontas, mas eles acham que para morrer, eles acham que para a morte, mas, Pai, que eles possam entender que o Senhor está com a sua mão forte em meio a este deserto, para mostrar o tanto que o Senhor é fiel para com eles. Deus, seja com o teu povo, seja com a tua igreja, no nome santo de Jesus, ó Pai, no nome santo de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amados, Deus, Ele quer fazer um concerto. Eu não sei quem aqui, mas o Espírito Santo não me deixa terminar antes. Eu tenho que falar isso. Concerto de vida. Pessoas que saíram dos caminhos. Pessoas que estão fora da estrada. Essa foi a imagem que Deus me deu. Estava na estrada, mas saíram da estrada. Baixe a sua cabeça, não vou chamar você à frente, não vou te expor, não. Só quero que você baixe a sua cabeça, todos nós vamos baixar nossas cabeças, coloca a mão no coração. Eu vou fazer uma oração específica para você, que está à beira do caminho. Pai, o Senhor está vendo essas lutas, ó Pai. O Senhor está vendo, Pai, o íntimo, no interior desses corações. Senhor Deus, tantas pessoas aqui, Pai, que estão carregando um fardo. Para eles é um fardo, Senhor Deus, ser cristão. Para eles é um fardo pertencer à Tua igreja, ser pertencente à Tua igreja. Para eles tem sido um problema, muitas vezes, ó Deus, e eles chegam até a dizer, se eu não fosse crente. Mas, Pai, que essas palavras, Senhor Deus, possam ser amarradas desses lábios, que essas palavras venham ser queimadas, meu Pai, que o coração desses filhos venham ser queimados novamente, Pai, mas com o poder do Teu Espírito, venha tirar, Senhor Deus, todo esse rancor, meu Pai, venha tirar, Senhor Deus, toda essa frieza espiritual, todas essas algemas, todas essas amarras, ó Pai, que tem feito eles ficarem pela beira do caminho. Mas hoje, meu Pai, traga-os novamente, meu Pai, para o meio do Teu povo, para o meio da multidão, para o meio daqueles que veem o Deus Altíssimo operar, que vem e faz o Deus Altíssimo fazer e faça no coração deles, na vida deles, e que eles tenham orgulho, Pai, com a boca cheia de dizer, eu faço parte da igreja do Senhor, eu tenho o prazer de fazer parte da igreja do Senhor. Senhor, eu te peço, seja com cada um deles, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar, igreja? Foi pedido para estarmos orando pela Vera.
Ela está com um tumor na cabeça. Vai passar por cirurgia. Vamos estar orando. Eu quero também pedir oração pela vida da minha avó. Está lá no Mato Grosso, Joina. Ela é uma serva de Deus, ela é uma mulher usada e ousada por Deus. E ela tem, devido à idade, ela tem meio assim, passado por alguns problemas de artrite, artrose. A idade, irmãos, a idade. Mas só que ela não tem um problema, não consegue ficar parada. Então aí ela, ela toma um remédio, mas ela não espera o remédio fazer efeito e já quer fazer os negócios dela lá. E vamos estar orando para Deus também dar um pouquinho, né? Fala assim, ó, vó, termina aí, né? Faz seu tratamento aí, não seja tão ligeira não. Espera um pouco. Vamos estar orando pela irmã Vera, né? E por minha avó. Alguém mais tem um pedido de oração aqui? Pois não? Ah, para você, amém. A sua filha. Mais alguém quer oração? Pode falar. Para você. Amém, amém, irmãos, amém, amém, amém. Vamos ficar em pé, vamos orar pelas essas vidas. E que próximo domingo vai ser entrega das cestas, né, pastor? Próximo domingo já, né? Amém. Então venha, meu irmão. Sexta só entrega no domingo, né, Janine? Então, segunda-feira, se eu vier, eu não pego mais, então. Então tá bom. Ó, anota aí, vamos ver. Orar pela Clarice também. Amém. Amém, irmãos. Nós somos igreja. Nós somos um corpo só. E quando um dos nossos fica mal, Deus, nós sentimos. E por isso vamos orar por vocês. Por isso oramos uns pelos outros. Senhor Deus, Pai que estás nos céus. Queremos, ó meu Pai, colocar essas vidas, colocar este povo nas tuas mãos. Senhor Deus, nós estamos entrando agora, a próxima segunda-feira, Pai, amanhã já é segunda, é o dia de trabalho, é um dia, Senhor, útil que nós chamamos. Mas, Pai, nós queremos ir para esse dia, Senhor, sabendo, ciente, Pai, que o Senhor é quem cuida de nós, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que está sobre nós, a sua mão está sobre nós, os seus cuidados, os teus olhos estão sobre nós, Pai. E agora, meu Pai, cada problema que foi colocado aqui, cada dor, Pai, cada problema físico, cada problema espiritual, cada problema emocional, Senhor Deus, no nome santo de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar trazendo, Pai, a libertação, trazendo a cura, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor Deus, uma mudança, uma transformação, meu Pai. E que aqueles, Senhor Deus, que não estão aqui nesta noite, mas precisam de uma oração, precisam de uma intervenção lá nos seus lares, meu Pai, que o Senhor possa alcançar, porque nós como igreja, Senhor Deus, cremos no poder da oração, porque nós cremos no poder do clamor, meu Pai, e que o Senhor é um Deus que opera de perto e opera de longe, o Senhor é um Deus, meu Pai, que quando clama o Senhor atende, e é por isso, meu Pai, toma conta do teu povo, toma conta, Senhor Deus, dos órfãos, das viúvas, ó meu Pai, toma conta daquelas pessoas que precisam de um emprego, toma conta, Senhor Deus, daqueles que já estão empregados, meu Deus, que eles venham dar fruto e fruto em abundância, Senhor Deus. Pai, seja com cada um dos teus filhos agora, Pai, no nome santo de Jesus, e venha, Senhor Deus, nos despedirmos em paz, leva-nos para os nossos lares, Pai, debaixo da tua proteção, da tua graça, e que o Senhor nunca deixe faltar a água, nunca deixe faltar o pão nas nossas mesas, meu Pai. Que o Senhor sempre venha prover, meu Deus. Assim como que o Senhor prove no deserto, meu Pai, nos momentos mais difíceis do povo de Israel. Venha prover, Senhor Deus, na nossa mesa também, Pai. Vem fazer um milagre na nossa vida também. Porque nós somos teus filhos, meu Pai. E o Senhor é a nossa herança. Senhor, sê conosco, Pai. No nome santo de Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja abundantemente derramado sobre cada um dos irmãos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe e leve essa palavra no seu coração. Nós somos igreja. Glórias a Deus, aleluia.